7h48 em Goiânia. Vamos conversar agora sobre Câmara Municipal de Goiânia, porque um projeto tramita na casa que pretende reduzir o prazo para mudanças na lei orgânica do município. Projeto apresentado pelo vereador Santana Gomes, do PRTB, e tem divergência. O vereador Lucas Quitão, do PSL, quer ouvir outros órgãos sobre essa possível mudança. Vereador, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia, produção da Rádio Sagres e principalmente os nossos ouvintes. Obrigado, vereador, por nos atender aqui. O senhor fez pedidos de diligências para ouvir outros órgãos. Qual é a intenção e efetivamente o que é que está nesse pedido aí, nesse requerimento, que, se eu não estou enganado, deve ser votado hoje, vereador? Exatamente, Rubens, já está na pauta da sessão de hoje. E a nossa intenção é ouvir as instituições, né, que nos garantem aí o Estado democrático no Brasil, principalmente quando se fala em mudança de lei orgânica, né, que é a maior lei do nosso município, equivale à nossa Constituição, e também, Cileide, principalmente porque essa alteração do artigo 87, parágrafo 1º, contraria um grande artigo, né, o artigo 29 da Constituição Federal e principalmente o artigo 62 da Constituição Estadual. Então, nós queremos saber o porquê dessa ideia de quebrar essa lógica de seguir a Constituição, né, o princípio da simetria e demais questões desse mundo constitucional que a gente precisa, principalmente quando se fala em alterar a lei orgânica. Nós não podemos perder a segurança do interstício, a segurança de ter a participação popular, dentre outros fatores elementares na boa alteração da lei. Rubens. Vereador, o seu colega Santana Gomes, ele alegou aqui na entrevista que ele concedeu para a gente que a intenção era acelerar os ritos de votação por conta da pandemia. Só que já existe um projeto votado na Câmara que permite que os projetos que tratem da pandemia sejam analisados com rapidez, né, para não fiquem dependentes aí do tempo. No entanto, essa mudança aí, ela é uma mudança feita para durar para sempre, quer dizer, por conta de uma pandemia que é episódica, a Câmara muda para sempre a sua lei orgânica. O que está por trás, de fato, dessa mudança, já que essa justificativa, a mim me parece que ela não se sustenta, né, diante desses argumentos que eu estou apresentando. Cileide, concordo plenamente com você e vou além. Se a ideia fosse realmente agilizar o trâmite da casa, não precisaria, como você disse, fazer uma mudança definitiva na lei orgânica. Pelo contrário, nós já aprovamos, juntamente com o decreto de calamidade, uma resolução no regimento interno que dá condições de votarmos com agilidade, que é, se for preciso, interstício em outras comissões. Mas quando se fala em lei orgânica, Cileide, não precisa ser alterado. Tudo que a pandemia exige, votação rápida, de remanejamento orçamentário, né? Como a gente fez recentemente, demos lá a ratificação naquela possibilidade do prefeito entrar em um consórcio, tudo aquilo pode ser feito já com essas mudanças que impõem a nós o decreto de calamidade e também essa resolução na Câmara. Não precisa, isso aí cai por terra, justamente que a gente já tem dois artifícios para usarmos e não precisar alterar a lei orgânica. Isso, pelo contrário, vai dar muita insegurança para a gente. E aí, Cileide, você que acompanha a Câmara Municipal muito bem, vai lembrar lá na legislatura passada que nós fomos impedidos de discutirmos o plano diretor justamente porque estávamos em pandemia. Qual que é a lógica de tirar a segurança jurídica da lei orgânica, né, diminuindo de 10, como manda a Constituição, para 24 horas, num momento desse de calamidade pública? Qual que vai ser a participação da população na alteração da lei orgânica, sabe? Isso é que me preocupa. A gente vai tirar a segurança jurídica da espinha dorsal do município de Goiânia, que é a nossa lei orgânica. Pois é, e o que se quer, na realidade, onde esse grupo de vereador está mirando com essa mudança na lei orgânica?
Sileide, não ficou claro ainda, né? A minha discussão ela é muito técnica e eu quero levar isso adiante. Porque lá na Câmara nem todos os colegas têm entendimento e saber jurídico, mas tem o saber popular, né? Tem a boa intenção. Então eu quero mostrar para eles isso, falar, ó, gente, vamos ouvir aqui, por exemplo, o Ministério Público, vamos ouvir o Tribunal de Contas, vamos ouvir a OAB, que eu tenho plena convicção que é contrária a uma mudança dessa. Então eu quero justamente isso, subsidiar os colegas de dizer, olha, não tem por que alterar a lei orgânica. As votações não estão sendo prejudicadas, né? A gente não precisa de mais agilidade, pelo contrário, nesse momento nós precisamos de segurança jurídica. Vereador, fala-se que a intenção desse grupo é mudar o tempo lá, a data de votação, de eleição da mesa diretora, antecipar a eleição da mesa diretora, que é prevista aí para o final de 2022, e também mudar ali a composição das comissões. Isso é feito via lei orgânica? Com certeza, né? Até porque, Sileide, se resolverem antecipar a eleição, a própria lei orgânica proíbe, né? Então, teria que ser alterada, sim. Não vejo problema em se a maioria quiser, né? Eu tenho convicção que eu sou só um ali dos 35. Se a maioria quiser alterar a lei orgânica, não tem problema, mas tem que obedecer o rito, que é votarmos 2 vezes, que é ter o interstício, que é passar nas comissões certas, como se faz no Congresso uma emenda à Constituição, né? O nosso sistema constitucional, Sileide, todos sabem, ele é rígido. E isso para nos dar segurança, para a gente não prejudicar os direitos individuais, os direitos básicos, enfim, né? Eu estou indo por esse lado. Quanto à antecipação da eleição, nós temos até aí, você já comentou isso, o caso das Assembleias Legislativas Brasil afora, antes não tinha decisão do STF, agora nós temos. Então é um caso ainda mais discutível, né? Eu não tenho segurança jurídica em antecipar uma eleição aqui no município de jeito nenhum. Mas, antes disso, nós temos que passar por essa discussão da lei orgânica, né? Pois é, mas em tese não precisa, né? Porque se quisesse só mudar a antecipação da eleição, tem que mudar a lei orgânica por quê? Eu posso, com alguns minutos, te mostrar o artigo da lei orgânica que veda essa antecipação de eleição. Ah, tá. Na verdade, ela dispõe sobre a eleição de 2 em 2 anos, né? Tá, ok. Mas assim, a Câmara poderia mudar a lei orgânica dentro do processo normal, com 10 dias, com discussão em plenário, sem problema. É o que eu te disse agora há pouco, tem essa opção, né? Eu não entendi por que fazer uma alteração definitiva por uma conveniência momentânea, né? Outra coisa que eu não entendi, o que se mira também com essa ampliação do número de pessoas, de vereadores nessas comissões? Sileide, imagino eu espaços políticos, mas esse de pertencer a comissões ali no trabalho legislativo eu não vejo problema. A minha preocupação é que se resolverem criar despesas, criarem mais cargos, no momento desse que nós temos, inclusive, aí a 173 de 2020, que é a lei federal, que proíbe criação de cargos, aumento de gastos. Isso aí também eu já deixei claro para os colegas que seria outra medida inconstitucional que a Câmara cometeria. Mas aí seria a criação do cargo de 4ª vice-presidência que se encaixaria nisso, vereador? Também, Rubens, e já ouvi conversas de criarem outros cargos também. Entendi. Sim, Sileide. Não, e aí, ainda a respeito dessas mudanças, eu também queria entender assim, como é que está dividida a Câmara, porque a Câmara havia 2 grupos, né? Um grupo do qual o senhor fazia parte, que fez oposição à atual mesa diretora, e 21 vereadores dessa mesa diretora. Hoje me parece que isso está fazendo um blocão só. Eu digo isso porque na votação na comissão de Constituição, na comissão mista,
Esse projeto aí de mudar para 24 horas, reduzir para 24 horas o prazo para mudança na lei orgânica, ele foi aprovado por vereadores dos dois grupos, não teve nenhum voto contra. O senhor me parece que não estava presente, mas todos os vereadores presentes, independentemente de que tenham sido eleitos pela oposição, caso de Ávila Santiago e de Rubens, Mauro Rubem, e vereadores que apoiaram o Romário Policarpo e até vereadores que foram oposição ao Romário Policarpo se uniram e votaram a favor desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Então eu pergunto, quem que é o pai dessa criança e quem que se agregou para cuidar dessa criança? Bom, Cileide, existe, como você disse, um grupo hoje da atual gestão e dos que também ficaram na oposição na eleição passada. E a Câmara ela é muito dinâmica, né? Você conhece ali que os movimentos são rápidos e eu não sei te dizer exatamente quem são os vereadores que assinaram o projeto, mas eu vi lá, né? No próprio projeto tem, se não me engano, mais de 20 assinaturas, né? E nós vamos identificar quando a gente começar a discutir. Mas uma coisa eu te garanto, Cileide, pouca gente vai ter coragem de discutir esse projeto favoravelmente, principalmente quando a gente tiver os pareceres dessas instituições dizendo a afronta que é quebrar a espinha dorsal do município de Goiânia, que é a lei orgânica, tirando da sociedade goianiense o direito de participar das votações. A partir do momento, Cileide, que você reduz de 10 dias para 24 horas, você está sanando, você está tirando do povo o direito de acompanhar a Câmara, de auxiliar, de discutir e de questionar o que está sendo feito lá dentro. Você concorda? Uhum. Bom, vereador, hoje a Câmara não tem, a gente notou que a Câmara não tem mais oposição ao prefeito, né? Até o mesmo o Mauro Rubem, que disse que vai ser oposição, mas a gente percebe que ele não tem, né, de fato, exercido essa função de oposição, outros vereadores também não. Como é que o senhor analisa esse momento aí de grande maioria governista dentro da Câmara? Bom, Cileide, eu vejo como natural, né, principalmente porque isso começou desde a campanha. No meu caso, por exemplo, eu apoiei no segundo turno o Maguito Vilela, e tenho dado essa credibilidade para o governo do Rogério. Está muito cedo, né, para a gente poder virar de lado, dizer que é oposição, não dar aquele tempo que o gestor precisa para poder fluir o governo. Então eu vejo com muita tranquilidade. A campanha do Maguito sempre teve a maioria na Câmara e continua tendo agora na condução do Rogério. E é claro que é o tempo que vai nos dizer como serão esses movimentos, né? Vejo como natural e, inclusive, estou ansioso, né, para as coisas acontecerem e a gente poder ter convicção que o governo vai dar certo, que nós vamos defender uma coisa concreta, que vai trazer benefício para a nossa cidade. Rubens. Vereador, só para entender assim, para ficar bem claro, o senhor é basicamente o único vereador trabalhando contra esse projeto da lei orgânica? Não, Rubens, tem mais colegas. O próprio vereador Novandir assinou alguns requerimentos comigo. A vereadora Sabrina, que é advogada, especialista nessas discussões de direito público também. E outros colegas, principalmente, como eu disse, esses que têm participação aí no mundo jurídico. Eu tenho certeza que eles não irão contra uma coisa dessa. E aguardo, né, essas discussões para a gente ver como vão se posicionar. Entendi. Eu ia perguntar sobre a perspectiva de votação sobre o projeto, mas o senhor acha que o momento ainda é de convencimento? Hoje haveria maioria para aprovar esse projeto do Santana, mas o senhor acha que a manifestação desses órgãos, né? Tribunal de Justiça, TCM, OAB, Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça, o senhor acha que essa manifestação vai ser importante para convencer os colegas e, quem sabe, não aprovar a matéria? Mas hoje ela tem maioria? Hoje ela tem muitas assinaturas, né? Eu não sei se eles entendem o que assinaram ali. E é justamente isso que eu quero levar até eles, né? Um parecer de órgãos de entidades sérias. E por isso nós temos essas que você disse, além também da própria Procuradoria-Geral do município. Não sei da PGM.
O senhor vai conseguir a maioria de votos para fazer essas diligências? Vou trabalhar muito, inclusive é hoje a votação, né? Eu creio que nós vamos conseguir, e eu antecipei esses requerimentos, Sileide, justamente pelo receio de incluírem, inverterem, votarem essa matéria sem discussão nenhuma. Então eu estou antecipando para a gente poder, se for possível, e eu tiver ali a maioria dos colegas no momento, a maioria simples, aprovarmos esses requerimentos. Eu não vejo problema nenhum em ouvir os órgãos, né? Se a gente quer fazer uma coisa bem feita, nós temos que ouvir essas pessoas que nos auxiliam. Não tem problema nenhum e eu quero convencer meus colegas disso. E uma outra questão, vereador, o senhor assinou aquele requerimento para a criação da CEI do asfalto? Não. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa investigação que me parece nem vai começar na Câmara? Pois é, eu acho que toda CEI, além de ter a minoria da Câmara, ela tem que ter um objeto, né? Ela tem que ter uma denúncia, ela tem que ter algo específico. E eu não vi nesse caso e eu preferi não assinar. A situação é que o prefeito acabou suspendendo os contratos, né? O senhor chega a acompanhar isso, porque o senhor mencionou da base e o prefeito suspendeu os contratos com base nessa denúncia que, na visão do senhor, não tem objeto. Exatamente. Inclusive, tem conversado sempre na CEINFRA, né, buscando o esclarecimento disso. Eu quero que retomem as obras, mas, ao mesmo tempo, eu quero que comprovem que não tem problema nenhum. Peço, inclusive, quem forem os autores das denúncias, que levem até o prefeito, né, porque não adianta a gente só suspender e não analisar nada e nem voltarem às obras. Esse é meu medo. E, além do mais, Rubens, o nosso receio da Caixa cancelar aquele empréstimo que foi tão difícil, né? Desde a época do Paulo Garcia, o Íris insistiu e agora a gente corre o risco de perder esse recurso com as obras iniciadas, né? Esse é o maior problema. Não só esclarecer essa questão, mas principalmente agora segurar esse recurso. O que o senhor ouve do prefeito da CEINFRA é que as obras vão continuar, que o contrato vai ser retomado. Exatamente. E vai também resolver essa questão, esse impasse com a Caixa para poder continuar recebendo os recursos e terminarem as obras. Tem uma última questão só, vereador, que é partidária. Sei até que eu tenho que liberar o senhor para o senhor chegar antes da sessão, que começa às 9, para o senhor tentar convencer os colegas lá nesse trabalho também de bastidor. Mas uma última questão é sobre o partido. O PSL já está conversando sobre 22. Qual deve ser a posição ou o caminho do PSL na eleição aqui em Goiás, vereador? Rubens, o PSL tem se construído internamente, né? Imagino que essas discussões de coligações, de chapas, virão no futuro. E à frente disso estará nosso presidente, delegado Valdir, que inclusive tem da nossa base do partido, de mim, o apoio para buscar uma vaga na majoritária, se for possível, para concorrer ao Senado, representando o PSL. Nós estamos construindo isso, Rubens. É claro que está muito pequeno ainda, né? A gente está vendo o cenário e tendo mudanças, mas o objetivo principal hoje é construir bem as chapas de deputado federal e estadual, que eu te garanto serão muito boas e competitivas, e depois disso discutir com os nomes ali colocados sobre essa possibilidade de integrar alguma chapa majoritária. Pois é, o PSL se mantém na oposição ao governador Ronaldo Caiado, porque o delegado Valdir, sim, né? Está na oposição, os deputados estaduais também, o PSL deve caminhar na oposição no ano que vem. Me parece que já há uma conversa, algo preliminar, com o Patriota, que já tem uma pré-candidatura do Jânio da Rô, Lucas. Exatamente, Rubens, é por aí mesmo, né? O presidente caminha na oposição ao governo do estado, mas ao mesmo tempo dialoga com todos os players aí do cenário. O nome colocado pelo Patriota é um nome muito bom e, é claro, nós vamos discutir isso com a nossa militância, né, com a diretoria do partido e todos os mandatários também. PSDB também na mira, talvez entre as possibilidades, ou o senhor acha que não? Bom, não sei se vai ter candidato majoritário lá, né, Rubens? Mas é uma possibilidade, né? Inclusive integrando esse bloco de oposição. E para finalizar, o senhor sai a estadual? Não sei, Rubens. Depende do quê, Lucas?
Pois é, estadual seria hoje, né, difícil justamente por ter o meu irmão, o Lucas Calil, já na Assembleia, mas se ele resolver ir para Brasília, quem sabe, né? Mas não é irmão de sangue, né, Lucas? Não, é irmão de criação, de trincheira, de vida, mas é irmão da mesma forma, Rubens. Os dois muito próximos, né, o deputado estadual Lucas Calil e o vereador Lucas Quitão. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade, tratando sobre vários assuntos aqui na nossa entrevista, na Sagres. Um abraço ao senhor, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Rubens, Cileide, toda a produção da Sagres. Continuem fazendo esse jornalismo coerente e responsável e contem sempre comigo. Um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, bom dia. Conversamos aqui com o vereador Lucas Quitão, do PSL, que vai trabalhar para tentar aprovar seus requerimentos lá na Câmara Municipal nesta manhã de terça-feira. Requerimentos que buscam, portanto, ouvir o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Tribunal de Contas, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás, a Procuradoria-Geral de Justiça, né, o procurador Ailton Flávio Vec e a Procuradoria-Geral do município sobre a proposta que pretende reduzir o interstício de mudanças na lei orgânica do município. Dos atuais 10 dias para só 24 horas seria uma tentativa aí de aprovar a jato mudanças na lei orgânica do município. O vereador é contra e está articulando para aprovar pelo menos esses requerimentos na sessão de daqui a pouco, às 9 horas, para ouvir esses órgãos e tentar convencer os colegas lá, os vereadores, a votar contra essa matéria. Entre outros assuntos aqui da entrevista com o Lucas Quitão, destaques e a íntegra você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.